Marcos, capítulo 5. O endemoninhado Geraseno. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerasenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhes dissera: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoninhado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoninhado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhes deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. A filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhes rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te pressiona e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada
e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Marcos capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus saiu dali e foi para sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: Somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. A missão dos 12. Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando, e chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: Onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A morte de João Batista. O rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido, e algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias, e outros ainda diziam: é um profeta como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João, que ressuscitou aquele a quem mandei decapitar, porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe,
com a qual Herodes havia se casado, pois João lhe dizia: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais militares e às autoridades da Galiléia. A filha da própria Herodias apresentou-se e, dançando, agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, e eu o darei a ti. E acrescentou, jurando: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito, mas, por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando-a à jovem, esta a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram, levaram o corpo e o puseram numa sepultura. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muito os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver, tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem, e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado,
enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra, em Genesaré, e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e, correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos lhes permitisse tocar a borda do seu manto, e todos os que a tocavam eram curados. Marcos capítulo 7. A tradição dos anciãos. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: Por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: Sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas dizeis: Se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmites, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me, vós todos, e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: Então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago,
e depois é expelido. Assim, Jesus declarou puro todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. A mulher cananeia. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu, dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. A cura de um surdo e gago de Decápolis. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas, quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem.